E aí, galera, tudo bem? Vamos lá continuar com o nosso sistema endócrino, né? Pessoal, vejam aí pelo título, vamos trabalhar agora com o pâncreas, que eu falo assim, é um dos assuntos mais legais que eu acho do sistema endócrino, né? Porque a gente relaciona com uma doença muito comum, né? Aí não só no Brasil, mas no mundo, que é o diabetes, tá? E a gente entender melhor os mecanismos dessa doença a partir, então, né, do estudo desse pâncreas, tá? Então, para a gente começar aqui, um dado extremamente importante para nós. Gente, olha só, olha o título: glândulas independentes do eixo hipotálamo-hipófise. Como assim? Lembram-se dessa figura, né? Nós mostramos, é do nosso livro, tá? Pessoal, lá nessa figura, mostra de forma completa todas as glândulas que a gente trabalha, né? Falamos aqui, ó, do hipotálamo, da hipófise, que é dividida em adeno e neurohipófise, né? E aí existem as outras glândulas, né, que vão ser regiões-alvo que nós falamos, tá? Até agora, nós mencionamos, ó, a tireoide, tá? Falamos também sobre as suprarrenais, testículos e ovários, e acabou que a gente falou também sobre outros hormônios que não estão aqui nessa figura. Por exemplo, a prolactina, a ocitocina, né? O ADH, que está associado ali à neurohipófise, tá claro? Agora, nós vamos trabalhar com glândulas que elas não vão depender de uma mensagem enviada do hipotálamo para a hipófise dessa para o tecido-alvo, tá? E aí, vale a gente destacar aqui, ó, a glândula pineal, falaremos dela no próximo vídeo, tá? A paratireoide, juntamente com a pineal nesse próximo vídeo, tá bom? E também o timo, ok? Essas três aí a gente vai abordar, né, nesse último ponto, né, na nossa última aula sobre sistema endócrino, tá ok? O nosso alvo agora será, então, o pâncreas, né? Que está aqui localizado, pessoal, vocês estão vendo em azul, tá? Eu vou mostrar umas outras figuras também nesse vídeo que vão ajudar melhor a gente entender qual que é a lógica aí dele, ok? Bom, então vamos lá, vamos passar aqui na sequência. Primeira coisa importante, nós vamos trabalhar com o pâncreas endócrino. Ó, Matheus, óbvio, né? A gente está trabalhando com o sistema endócrino. Gente, não tão óbvio assim. Por quê? Primeira coisa importante, pessoal, o pâncreas, ele é uma glândula que a gente chama de mista ou anfícrina. Olha só que interessante, ó. Ele é uma glândula mista, anfícrina. Gente, anfi vem de dois e crinos, secreção, tá? Olha só, a parte exócrina do pâncreas, ela vai atuar diretamente no sistema digestório. Assunto aí dos nossos vídeos seguintes, tá? Assim que a gente termina o sistema endócrino, vamos passar para o volume 2, sistema digestório, tá? E a gente volta a falar do pâncreas, aí é bem legal a conexão, né, que a gente vai dar, tá bom? Agora, a parte endócrina vai atuar no controle do açúcar do sangue, que a gente chama de glicemia, tá? Então, o termo glicemia, né, significa, né, aí taxa de glicose no sangue, beleza? Ó, então, eu destaquei aqui para vocês, em amarelo, né, o pâncreas, agora um pouquinho mais de detalhes. E é legal aqui que nessa imagem, que está lá no nosso livro também, mostra alguns órgãos aí que fazem parte do sistema digestório. Estômago, e aqui começa o intestino, né, delgado, que é a parte do duodeno, ok? Uma curiosidade aqui para nós, né? Recebe esse nome duodeno, é um trecho bem pequenininho, onde secreções do pâncreas vão cair, né? E outras enzimas também vão estar presentes, que tem 12 dedos, era assim que eles contavam na anatomia antiga, tá? Então, por isso o nome aí, né? Eles marcavam, né, mais ou menos o tamanho do órgão, né, por medidas do polegar, tá bom? Então, só de curiosidade aí para nós. Mas depois a gente volta a falar com mais calma sobre essa região. Aqui vale a gente destacar, pessoal, agora eu vou subir aqui, eu subi, o pâncreas com mais detalhes. Então, tá aqui a região do duodeno, que eu acabei de mostrar, ok? E aí, vejam, na figura aqui, né, dessa nossa glândula, que é mista, existem aqui os ácidos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que é um suco riquíssimo em enzimas. Gente, essa é a parte exócrina. Vejam, essa região produz substâncias que caem nesse canal aqui, que a gente chama de canal pancreático, então existem várias, e que essas substâncias vão cair diretamente lá no duodeno, tá? Por isso a gente chama de exócrino. Exócrino, gente, porque vai cair fora, fora da corrente sanguínea. A parte endócrina, gente, ela tem aí a sua produção
por ilhotas pancreáticas, que antigamente na medicina usava-se o termo ilhotas de Langerhans, tá? Ainda é usado um pouco, né? Mas o termo mais correto atualmente é ilhota pancreática. O que tem ali? Pessoal, é um tecido, né? Então, o tecido é um conjunto de células. Existem dois grupos de células. As células alfa, que vão produzir um hormônio que é o glucagon. Talvez você nunca ouviu falar nele, mas o hormônio mais famoso que a gente fala, né? Que é produzido pelas células beta, é a insulina. Ambos vão atuar no controle da glicemia do sangue, tá bom? Né? Então, que é essa taxa de glicose do sangue. Gente, essa então é a parte endócrina. E vejam que essas ilhotas, né, elas estão lançando a secreção dentro de um vaso sanguíneo. Por isso, o sistema endócrino. Tá claro? Então, vamos passar aí para o próximo slide agora. Tá aí o destaque, que é o nosso alvo. Gente, então, quem são aí os hormônios insulina e glucagon? Então, é o seguinte, vamos partir aqui, né, de um começo. Acabei de almoçar, né? Vamos pensar assim. Quando eu acabei de almoçar, pessoal, a gente tem que primeiro imaginar o seguinte, ou qualquer outra refeição. O alimento, ele vai descer, o tubo digestório vai passar, né? Na boca, esôfago, estômago, aí ele está sofrendo as primeiras quebras, né? As ações enzimáticas de amido, de amilase, né? Para quebrar amido, de pepsina para quebrar proteínas, tudo isso a gente vai ver sistema digestório. Mas quando chega ali na região do duodeno, que tem a ação aí do suco pancreático e de outras substâncias, os nutrientes continuam a ser quebrados. Uma analogia bem legal aqui para a gente, pessoal, é como se fosse o alimento um grande castelo de Lego, que ao longo do nosso processo digestivo, ele está sendo desmontado. E eu preciso desmontar para pegar as pequenas peças. Essas pequenas peças, gente, são os nutrientes. Por exemplo, glicoses, que vieram de longas cadeias de amido, ou então aminoácidos que vieram de proteínas ingeridas de uma carne, de um ovo, né? Lipídios, pessoal, né, que nós adquirimos de algum alimento que tinha óleo ou gordura, né, fizemos a quebra. Então, essas pequenas pecinhas de Lego, né, que são esses nutrientes menores, são absorvidos lá naquelas microvelocidades, tá bom? Gente, então pensem bem, ao serem absorvidos, eles caem na corrente sanguínea. E aí vem o aumento da taxa de glicose. Vamos agora falar somente dela, tá? Esquece agora aí os aminoácidos, né, os lipídios que eu mencionei agora. Vamos pensar, olha, após a minha alimentação, eu aumentei a taxa de glicose na corrente sanguínea. Fechou? Vamos lá, então. Quando existe uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, pessoal, que é um quadro de hiperglicemia, tá? Estão com uma glicemia maior, receptores lá do pâncreas, tá? Daquela região lá das ilhotas, eles vão detectar, é como se a glicose agora fosse uma chavezinha, avisando, tem muita glicose na corrente sanguínea, né? Estou presente, pâncreas, tá? O que o pâncreas vai fazer? Gente, olha só que interessante. Esses receptores, ao captar essa informação de muita glicose na corrente sanguínea, eles vão estimular as células beta a produzir insulina, tá ok? Então, aquelas células com seus receptores que detectaram muita glicose, passam então a produzir insulina. As células alfa, que são as responsáveis pela produção do glucagon, elas são inibidas. Olha só que interessante, pessoal. Existe um comportamento distinto entre células alfa e células beta na presença de glicose. Então, quando tem muita glicose, um se ativa e o outro se desativa, tá? E aí, pessoal, essa insulina é lançada na corrente sanguínea. Gente, quando ela está passeando a corrente sanguínea, praticamente todas as células do nosso corpo têm receptores para insulina, tá? Então, existem algumas células que não têm, por exemplo, o cérebro, ele consegue absorver glicose direto. Mas a insulina, qual que vai ser o papel dela? Galera, de novo aí, é um hormônio que seria uma chave, que vai fazer o seguinte, ó, vai promover no fígado e nessas células do corpo todo a absorção da glicose. Então, quando a insulina se conecta aos receptores das células-alvo de praticamente todo o corpo, essas células vão entender, tenho que abrir portas para a glicose entrar.
e aí a taxa de glicose no sangue cai. Por quê? A glicose foi parar dentro das células. Beleza, pessoal? Então, esse esqueminha não está mostrando a entrada da glicose nas células do corpo em geral, só está falando aqui do fígado. Olha que o fígado, como sendo um órgão que tem células, olha o que ele vai fazer. Ó. Absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Gente, assunto lá da primeira série. Nós formamos uma grande reserva, um grande pacotão de glicoses, que eu chamo de glicogênio. Só para vocês terem ideia, gente, uma molécula de glicogênio tem em torno de 30 mil glicoses. Né? Então, vejam, é como se o fígado fosse coletando agora muitas glicoses, assim, guarda, deixa ali reservado. Tá claro? Bom, esse fígado vai servir para nós como um banco de glicose, está guardando para outros momentos, né, ali que a gente vai precisar. Beleza? Pessoal, eu concordo que se essa glicose foi parar dentro do fígado e também nas células, já para fazer respiração celular, agora a taxa de glicose caiu. Vejam, pessoal, foi a resposta que o pâncreas deu ao aumento da glicose. Resolvi o problema. Só que aí, gente, obviamente que essa taxa de glicose ela não pode ficar muito baixa por longos períodos. Então, se eu almocei, aí eu fiquei 3 horas sem comer, durante esse período, a minha taxa de glicose, obviamente, ela caiu. Aos poucos, o fígado ele vai lançando glicoses na corrente sanguínea. Agora, como é que ele faz isso? Né? Como é que ele vai entender isso? Gente, aí é o seguinte, a baixa taxa de glicose na corrente sanguínea vai promover agora um efeito antagônico, ou seja, um efeito glicemiante, vai aumentar novamente a taxa de glicose do sangue, tá? Então, olha, a insulina ela está fazendo um papel antiglicemiante, ou seja, levar a queda na taxa de glicose. Quando essa taxa, então, está bem baixa, olha quem que vai ser inibido? Célula beta. Tá vendo? Então vai produzir agora menos insulina, né? A insulina vai ter uma concentração muito pequenininha ou nada. E agora quem está atuando são as células alfa na produção do hormônio glucagon, que ele é contrário, ele tem a ação contrária da insulina. E o glucagon, agora na corrente sanguínea, ao ser detectado, por exemplo, pelo fígado, ele vai quebrar aquele longo pacotão de glicoses e liberar pequenas glicoses na corrente sanguínea, né? Reabastecendo o sangue. Gente, aí vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a pessoa não comeu, mas a taxa de glicose ela pode ter aumentado um pouquinho, porque o glucagon está atuando. Não, Matheus, mas aí então o nosso corpo ele vai ficar nessa briga louca entre insulina e glucagon? Não, gente, é normal. Não pensem que essa alta taxa seria assim, né? Tipo assim, uma grande quantidade. Mas o nosso corpo tenta aos poucos manter a homeostase, equilibrar, tá claro? Vejam, pessoal, que tudo isso que a gente está falando é também um mecanismo de feedback, né? É um feedback que a insulina ela promove e que o glucagon também promove. Mas aí não depende da hipófise ou do hipotálamo. É o pâncreas trabalhando juntamente com o fígado e outras células do corpo nesse controle da glicemia do organismo. Fechou, pessoal? Legal, né? Então, era um mecanismo muito interessante para nós, tá? A gente ainda vai continuar a falar aqui no próximo slide. Olha essa atenção aqui para nós. Gente, a insulina se liga aos receptores das células, provocando a formação de canais para difusão facilitada da glicose. Olha como é que tem conceito aí lá da primeira série, né, pessoal? Difusão facilitada. A glicose não consegue entrar sozinha dentro das células, com exceção de alguns órgãos, como eu falei, como o cérebro, que a glicose ela já vai entrando, né? Porque ali já tem vários canais de glicose permitindo. Mas mesmo assim, elas entram por difusão facilitada. Elas não conseguem atravessar direto aquela bicamada de fosfolipídios da membrana, mas elas precisam de pequenos canais para entrar, tá bom? Se você não está lembrando desse assunto, volta lá depois, né? Pega aí essa matéria lá da primeira série e relembra a membrana plasmática, é bem legal, tá bom? Faz uma conexão muito boa. Gente, olha só, quando criamos canais de glicose, a glicemia se reduz, né? Por isso que a gente falou que é uma ação antiglicemiante, fechou? E olha só, o glucagon, como eu acabei de falar, tem um efeito antagônico, né? Com a ação glicemiante, ou seja, ele provoca o aumento da glicemia.
vejam nessa próxima figura, né, a gente vê a ação normal da insulina. Então, formar os canais de glicose. Gente, uma pessoa saudável, né, ela está ali no pâncreas liberando insulina. Gente, aqui é só um esqueminha, né? Essa insulina cai na corrente sanguínea, tá? Quando ela, então, encontra receptores, ou seja, a fechadura, né, que a gente falou, receptores para ela, né? Ela tem afinidade com aqueles receptores. O que vai acontecer internamente nas células? Uma série de reações químicas que faz com que sejam formados novos canais de glicose, que aqui está sendo chamado de GLUT4, né? E aí a glicose que estava aqui no sangue vai entrar dentro das células. Olha, a ação antiglicemiante, porque aqui, ó, abriu-se os canais e promoveu, então, a queda na glicemia. Tá ok? Beleza? Para lá o mínimo vibrando. Fechou, pessoal, aqui? Olha só, então, para a gente entender agora o quadro de diabetes. Gente, a diabetes, né, associada aí ao excesso de glicose, é a diabetes mellitus. Lembrando aqui que nos vídeos anteriores, quando a gente estava falando lá da neurohipófise, nós falamos que uma falha na produção ou no reconhecimento do ADH, que era o hormônio antidiurético, produzia diabetes insípidos, tá? Que não tem nada a ver com essa daqui que a gente vai mostrar agora. É só um quadro parecido. Olha só, diabetes mellitus. Gente, mellitus vem de mel, tá? Então, uma curiosidade legal aí pra gente. Diabetes mellitus tipo 1. O que é isso? São pessoas com pequena ou nenhuma produção do hormônio insulina, tá? Elas são insulino-dependentes, elas têm que tomar injeções de insulina. Galera, então tá aqui, ó. O pâncreas não produz a insulina, então ela não é lançada na corrente sanguínea. Se não produz, pessoal, o receptor de insulina não reconhece nada, concordam? Né? E aí a glicose, ela fica na corrente sanguínea porque os canais, né, de glicose não foram produzidos e não migraram ali, então, para a membrana plasmática. Por isso, a taxa de glicose fica alta, o quadro que a gente chama de hiperglicemia. Ok? Em comparação, vamos ver, então, o que é a diabetes tipo 2. Pessoas com dificuldades no reconhecimento do hormônio insulina por parte dos receptores. Essas pessoas, gente, elas produzem insulina normalmente, tá? Então, vamos lá. Produziu insulina, só que essa insulina não consegue se ligar ao receptor. É como se fosse uma chave que, sei lá, a fechadura tá entupida, né? Então, né, a gente está fazendo essa analogia aí do hormônio como sendo uma chave. Então, seria uma chave que está ali na corrente sanguínea, mas não consegue se encaixar nas fechaduras, beleza? E aí, com isso, o mesmo efeito que a gente falou da diabetes tipo 1. Olha lá, a mesma consequência final da diabetes tipo 1, que é o excesso de glicose no sangue ou hiperglicemia. Beleza, pessoal? Gente, aí é o seguinte, como é que eu resolvo esse problema, né? Tanto o anterior quanto o primeiro. O anterior a gente já falou, a pessoa é insulino dependente, é só ela tomar insulina. Geralmente, esse é um fator genético muito forte, né? A pessoa ela já nasceu com aquilo, né? Ela tem uma pequena produção, uma falha ali no pâncreas na produção desse hormônio. A diabetes tipo 2, gente, ela está muito associada à nossa alimentação. Aliás, à nossa má alimentação. Com uma má alimentação, pessoal, muitas partículas que a gente chama de radicais livres, tá? Partículas que são nocivas ao organismo, elas podem atrapalhar essa comunicação entre o hormônio e o receptor. É por isso que o primeiro tratamento da diabetes mellitus tipo 2 é resolver o problema da dieta. A pessoa está comendo mal, vamos ter uma dieta saudável, tá? Agora, ela pode também tomar medicamentos, como existe um que chama metformina, que ela vai aumentar a sensibilidade do receptor ao hormônio. Então, a pessoa ela vai só fazendo um paliativo, mas o mais importante é regular, sim, a alimentação. Tá ok? Porque, gente, a diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2, pode ter graves consequências. Problema de coagulação, né? Levar até gangrenas, né? A perda de membros do organismo, porque vai dar muito problema circulatório, esse excesso de açúcar na corrente sanguínea. Porque o excesso do açúcar vai atrapalhar a comunicação de várias outras substâncias no corpo, como outros hormônios, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente fecha esse assunto, tá bom? E daremos sequência aí depois, né, o último vídeo sobre sistema endócrino, beleza? Um beijo para vocês e obrigado.